Você já se perguntou por que existem tantas línguas diferentes no mundo? Por que, apesar de toda a evolução, tecnologia e conhecimento acumulados, a humanidade ainda enfrenta limites que parecem intransponíveis? A resposta para essas perguntas nos leva a uma das passagens mais intrigantes e profundas das Escrituras, a história da Torre de Babel em Gênesis 11. É nesse relato que encontramos uma poderosa lição sobre orgulho, limites humanos e a necessidade de reconhecer Deus como o verdadeiro fundamento de nossa existência. Após o grande dilúvio, a humanidade começou a se reerguer. Os descendentes de Noé se multiplicaram. Juntos, migraram em direção ao leste, até chegarem a uma vasta planície chamada Sinar, região que mais tarde seria conhecida como Babilônia. Ali, tomaram uma decisão que mudaria o rumo da história. Escolheram permanecer unidos em um só lugar, desobedecendo ao comando dado por Deus, logo após o dilúvio, de encher e habitar toda a terra. O desejo de unidade, à primeira vista, parece nobre, mas a motivação por trás desse desejo revela um problema muito mais profundo. Diz o texto bíblico: "E disseram uns aos outros: Venham, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre que alcance os céus, para que façamos um nome famoso e não sejamos espalhados pela face da terra." Era mais do que uma simples construção. Era um projeto grandioso, que pretendia alcançar o próprio céu. Mas o objetivo não era honrar a Deus. Era exaltar o próprio nome, garantir a própria segurança e perpetuar a própria glória. O pecado, portanto, não estava na arquitetura ou na engenharia, mas na intenção do coração. Era o orgulho, a autossuficiência e a desobediência que moviam aquele povo. Eles queriam subir aos céus sem Deus, construir uma civilização baseada em sua própria força e inteligência, ignorando o Criador e seu propósito maior. Assim, a Torre de Babel se tornou um símbolo eterno da arrogância humana, da tentativa de alcançar o divino pelos próprios méritos, de estabelecer uma unidade artificial e frágil, sustentada apenas pelo ego coletivo. Essa busca por construir torres não ficou restrita ao passado. Ainda hoje, vemos pessoas, famílias, empresas e até nações erguendo suas próprias torres. Poder, fama, riqueza, influência, realizações pessoais. Tudo isso pode se tornar uma Torre de Babel moderna, quando colocado acima da dependência de Deus. O ser humano continua tentando provar que pode chegar ao topo sozinho, esquecendo-se de que a verdadeira grandeza está em reconhecer os próprios limites e buscar o Senhor como alicerce. Deus, que tudo vê, percebeu o risco daquela unidade baseada no orgulho. Ele sabia que se o homem persistisse nesse caminho, se perderia ainda mais, afastando-se do propósito para o qual foi criado. Então, em sua sabedoria e justiça, o Senhor interveio. Desçamos e confundamos a linguagem deles, para que não entendam mais uns aos outros. Em um instante, aquilo que era uma só voz, uma só linguagem, fragmentou-se em muitos idiomas. A comunicação se tornou impossível e o projeto da torre foi interrompido.
A partir daquele momento, as pessoas se dispersaram por toda a terra, formando diferentes povos, línguas e culturas. Babel, que significava porta de Deus em sua origem, tornou-se sinônimo de confusão. E o que era para ser um monumento à glória humana, virou um alerta eterno. Sem Deus, toda união é frágil e todo plano é falho. A diversidade de línguas passou a ser uma lembrança constante dos limites humanos diante do Criador. O orgulho separa, enquanto a humildade une. Mas a história não termina em Babel. Muitos séculos depois, num momento igualmente marcante, Deus revelou sua intenção de restaurar a unidade, mas agora de maneira verdadeira e duradoura. Conforme Atos 2, durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus. Eles começaram a falar em várias línguas, e pessoas de diferentes nações entenderam a mensagem do Evangelho em seu próprio idioma. Ali, Deus mostrou que, pelo poder do Espírito, a barreira da confusão de Babel podia ser vencida. O que antes era divisão, agora se transformava em comunhão. A unidade, dessa vez, não era baseada no orgulho ou na busca pela própria glória, mas na presença do Senhor entre seu povo. Essa inversão de Babel em Pentecostes nos ensina uma lição preciosa. A verdadeira unidade é resultado da ação de Deus, não do esforço humano. Só o Espírito Santo pode unir corações e propósitos em torno do que realmente importa. Deus não é contra a unidade ou o progresso. Ele é contra a autossuficiência, o orgulho e a desobediência. Ele deseja que caminhemos juntos, mas com humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem dele. Diante disso, a Torre de Babel nos deixa um convite à reflexão. O caminho para o céu não se constrói com tijolos de ambição, mas com humildade, fé e obediência. Toda vez que tentamos ser autossuficientes, nos afastamos do Criador. Toda vez que buscamos nossa própria glória, deixamos de lado o verdadeiro propósito da vida. Mas quando colocamos Deus no centro de nossos planos, Ele une, fortalece e guia nossos passos, mesmo em meio à diversidade e aos desafios. E você, como tem construído a sua vida? Deus é o fundamento? Ou você tem erguido sua própria torre, baseada em suas forças e conquistas? Lembre-se, só há segurança, sentido e realização quando o Senhor é o alicerce. Ele é quem dá unidade, direção e propósito. Que possamos aprender com o erro de Babel e buscar sempre a presença de Deus em tudo o que fizermos. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare: minha vida está firmada no Senhor. Compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Curta e continue acompanhando para mais ensinamentos que edificam e transformam. Que Deus abençoe você, guiando seus passos e edificando sua vida sobre a rocha eterna. Pense nisso e tenha um bom dia.